compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Quero hoje falar sobre Adão. Adão, o primeiro homem formado por Deus. E por que quero hoje falar de Adão? Eu quero falar, querido, sobre oportunidades que Deus nos dá. Nós somos privilegiados diante de tantas coisas que Deus tem feito por nós, diante de tantas coisas que Deus tem nos dado e nos concedido. E eu quero falar sobre Adão porque Adão foi o homem mais privilegiado que viveu sobre a terra. Adão é o homem que nós olhamos para ele e enxergamos aqui uma experiência que Adão viveu de maneira indescritível. Adão, ele foi formado, modelado pelas mãos do próprio Deus. A Bíblia diz que Deus o fez, Deus o formou, Deus o criou. Adão foi o homem que não teve pai, não teve mãe, não teve infância, não teve adolescência, foi formado já um homem. E quando Adão foi ele formado, o primeiro contato que ele teve foi com o próprio Deus. É algo inimaginável. A nossa mente é pequena, é finita para tratar, para falar da relação entre Adão e o seu Criador. Entre a criatura com Deus supremo, grandioso, majestoso. Eu confesso que eu fico assim, aí tentar criar uma imagem para poder entender qual foi a relação que Adão conseguiu conviver com Deus. Mas eu fico olhando e visualizando quantas coisas maravilhosas que Adão ele experimentou. Adão ele viveu, querido, em um mundo sem pecado. Adão experimentou um mundo que não tinha tido ainda experiência com o pecado. Tudo que havia era perfeito. Era algo muito belo, muito lindo. Adão, ele foi alguém que Deus o fez com imensa sabedoria. Ele era um ser inteligentíssimo, dotado de sabedoria proveniente de Deus. Adão teve um professor, mestre por excelência. Adão foi formado na faculdade divina. Foi Deus o seu próprio professor e mestre. Foi Deus que lhe ensinou. Foi Deus que lhe instruiu. Toda a viração do dia, Deus vinha estar com Adão para ministrar-lhe, para falar como um pai fala com seu filho. Dá para imaginar que tipo de relação que era? Dá para poder conseguir entender a profundidade que era essa relação que Adão conseguia ter com Deus? E foi assim, amados, feito a imagem, semelhança de Deus, que Adão foi formado. Adão, ele teve essa experiência de, estando ele ali, naquela comunhão com Deus, poder ouvir o próprio Deus, poder falar com Deus, poder estar nesse contato direto, sem nenhum intermediário, porque o próprio Deus estava com ele. O seu culto era direto. O seu culto não tinha nenhum sentido religioso, era pessoal. O culto que Adão prestava a Deus era um culto pessoal, onde o próprio Deus estava ali, se revelando para ele. Todavia, amados, apesar de Adão ter tido todos esses privilégios lindos, tremendo, maravilhoso, Deus colocou ele no jardim. Naquele jardim estava tudo perfeito. A Bíblia diz que Deus deu a Adão todas as árvores comestíveis para que ele pudesse comer, se alimentar. Ali era um local perfeito, com um clima perfeito, com uma beleza inefável. Você pode imaginar quantos lugares lindos. Aqui na Europa, por exemplo, quantos locais belos, maravilhosos, esplendorosos, eu te digo. O Éden era muito mais belo.
O Éden era muito mais bonito. E lá estava Adão desfrutando de tudo isso, querido. Porque Deus lhe deu esse privilégio. Deus concedeu a ele isso. E quero reafirmar, ele tinha uma relação pessoal com o próprio Deus. Estava com tudo perfeito. A Bíblia diz que quando Deus terminou de fazer as coisas, ele disse e viu Deus que tudo era muito bom. Esse mundo era lindo, belo, perfeito. Esse mundo era o local mais desejável para se viver. Todavia, Adão, que até então não podemos cronometrar os dias de Adão no Éden, porque não tinha morte. Como não havia morte, não tinha como contabilizar os seus dias. Mas, todavia, em um fatídico dia, Adão fez uma escolha errada. Eva, ao ser tentada, desobedeceu a Deus, escolheu o pecado. Que dia miserável! Que dia em que pela qual trouxe mudança, o antes e o depois. O antes nunca mais teria, o depois com imensos e terríveis desastres. Eva fez uma escolha de ouvir a serpente. Eva fez a escolha de tomar o que Deus tinha dito que não era para tomar. Eva comeu o que Deus disse que não era para comer. Eva tomou o caminho que Deus disse que não era para ser tomado. E isso trouxe uma consequência drástica, cruel, horrorosa, horrível, horripilante sobre a vida de Adão. Adão, a partir do momento que ele pecou, ele sentiu os efeitos do seu erro. Ele já foi sentenciado com a morte, porque Deus havia dito, o dia que pecar, certamente morrerás. Adão levou 930 anos para morrer. E eu vou te explicar nessa noite. Qual é o sofrimento de Adão em 9 séculos vivendo? Ele que conheceu o Éden, belo, perfeito, lindo, aquele local agradável onde o próprio Deus se manifestava, Adão teve que viver durante 9 séculos em um mundo totalmente diferente do Éden. A partir do momento que Adão foi expulso do Éden, ele teve que conviver com espinhos e abrolhos que a terra passou a produzir, algo em que pela qual não existia antes. Adão agora ele passou a conviver com dor, com cansaço. Seu corpo já não era mais o mesmo. A fadiga do seu corpo já era mais intensa. As dores que se avolumavam sobre ele já não se comparava com o tempo tão maravilhoso que ele vivia do Éden. Passado algum tempo que ele saiu do Éden, ele formou a sua família, teve seus filhos. E então, em um dia, Adão teve o maior desprazer da sua vida. Foi quando ele teve que experimentar a dor de perder o seu filho Abel. Um assassinato em família. Um crime que foi cometido por Caim. E Adão sentiu essa dor da perda, a dor da morte. A morte ela é cruel, a morte é avassaladora, a morte traz dores profundas, cortou o coração, a alma de Adão e de Eva, porque viu o seu filho ser assassinado. E essa experiência com a morte começou a trazer os traumas, pois até então Adão só conhecia a vida. E aí ele passou a conhecer a dor da morte, a decepção. Veio a crise de ter que ver Caim, ter que se deslocar-se e ir para um local longínquo. E essas dores que Adão começou a conviver, trouxe para ele o preço do pecado. O pecado custa caro. Inicialmente, aparentemente, o pecado ele não tem consequência. Mas ele custa caro, ele tem um preço a ser pago. Adão ele passou a ver agora um mundo totalmente antagônico, paradoxal com aquilo que ele vivia. Lá havia alegria, gozo, paz, presença de Deus. Cá fora do Éden havia crime, dor, desespero, insegurança. Havia agora uma presença maligna, havia agora uma dor constante, contínua, de dissabor, de desesperança. Mas este homem, em que pela qual foi o mais belo de todos os homens que pisou sobre a terra, foi a primeira criatura humana. Foi
aquele pela qual, orquestrado pela própria mão de Deus, o homem mais belo, o homem mais perfeito que Deus havia formado, ele viu tudo que Deus deu-lhe de bom ser desfeito por causa do pecado. Que dor que Adão carregou durante todos esses séculos da sua existência, na expectativa, lembrando que quando ele saiu do Éden, Deus disse que haveria um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Adão viu nascer os seus netos, bisnetos, tataranetos, e nenhum deles era o descendente da mulher, o Messias prometido. Havia uma esperança em Adão de que houvesse o Messias, aquele que restauraria, quem sabe pensava ele, aquele que poderia levá-lo de volta para o Éden. Mas todavia, quando completou 930 anos, Adão, ele morreu, sem ver a restauração que ele tanto almejava, sem regressar ao Éden e sem regressar à comunhão com Deus, porque foi uma perda irreparável. Eu, quando olho para essa história bíblica, quando eu olho para essa situação que se tornou a vida de Adão, eu percebo, amados, quantos e quantos casos têm ocorrido de pessoas que têm lançado fora suas oportunidades, têm jogado fora aquilo que Deus lhe dá, e quando se arrependem, alguns deles se arrependem tarde demais. Adão morreu sem ver a restauração, mas ele morreu crendo na graça, morreu crendo na misericórdia de Deus, que Deus haveria de cumprir a sua promessa. Eu, como pastor, te digo que eu não sei se Adão sepultou Eva ou se Eva sepultou Adão, mas eu sei que foi um grande desprazer o primeiro casal ter que perder o seu cônjuge. A morte é assim, avassaladora. A destruição que o pecado trouxe sobre os homens é irreparável. Mas eu quero, nesta noite, dizer para você que a esperança que Adão teve quando perdeu Éden foi algo que foi cumprido lá na cruz do Calvário. Quando o Filho de Deus, quando o Messias, ele ergueu-se lá no Calvário, naquela cruz, e bradou: está consumado. Ele pagou o preço do pecado e nos deu a esperança de que tudo agora estava pago. Nós poderíamos viver agora uma novidade de vida com Deus. Poderíamos nós agora estar experimentando o novo de Deus na nossa vida. Deus trouxe esperança. E hoje, aqueles pela qual entregam a sua vida a Cristo Jesus, aqueles que se rendem ao Senhor, têm a oportunidade de viver essa esperança que foi perdida lá no Éden, mas pode ser alcançada por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quantas coisas que você acabou tomando rumo errado, mas eu quero dizer para você, se você errou na sua juventude, eu quero dizer para você que há esperança. Talvez você errou no seu casamento, alguma coisa na sua vida saiu errado, você fez como Adão, colocou os pés pelas mãos. Talvez aquilo que deveria hoje está bem, mas acabou ficando mal devido às decisões que você tomou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem o poder e Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer mudar a história da tua família. Só depende de você. De você entregar a tua vida a Ele, entregar o teu caminho a Ele, permitir que Ele te remodele. As mãos poderosas de Deus continuam formando vidas novas. Assim como Adão foi formado pelas mãos de Deus e Deus fez ele um homem que teve relacionamento com ele, profundo, tremendo e maravilhoso, ainda hoje Deus, através do Espírito Santo, Ele nos modela, faz de nós novo homem, novo ser, nova criatura, para experimentar uma vida profunda com Ele. Deus está te chamando hoje. Se você está afastado do caminho do Senhor, hoje Deus está te chamando. Venha, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Se você não assumiu o compromisso com Jesus ainda, você nunca assumiu o compromisso com Cristo, hoje Jesus está te chamando. Aquilo que Adão, ele errou lá atrás, foi consertado por Cristo Jesus. Mas, todavia, eu preciso dizer: Senhor, eu quero viver uma novidade de vida. Senhor, eu não quero andar na fila
da perdição, eu quero entrar na fila da salvação. É uma decisão que você tem que tomar. É você que tem que decidir. E a igreja do Senhor, a você que já decidiu, a você que está em Cristo, que você que já está vivendo a novidade de vida, entenda, Deus quer colocar as coisas em ordem na nossa vida. Adão, ele viveu, como eu disse aqui, um dos homens mais privilegiados que já pisou sobre a terra, pelo fato dele ter tido o relacionamento diretamente com Deus. Adão falou face a face com Deus. Adão recebia a visitação de Deus. Entenda uma coisa, hoje nós podemos ter a presença de Deus conosco, o Espírito Santo, quando eu estou em Cristo Jesus, ele vem habitar no meu coração, no teu coração. Verdade. Jesus disse assim, lindo, Deus. eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. E eu e meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Deus, ele quer que você tenha uma vida íntima, profunda. Obrigada, você que já serve a Deus, ei, Deus quer te levar a uma vida mais íntima. Ele quer que você entenda que Ele está aí do teu lado. A presença de Deus é contínua com você. Você pode estar passando por luta, prova, dificuldade, situações difíceis, mas creia, Ele permanece contigo. Jesus, Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está ao nosso lado. É Ele que está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó. Amém. Ele é o nosso refúgio. Só precisamos nós nos colocarmos na posição que Deus nos quer. Qual a posição, pastor? De fé, confiança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você está olhando à tua volta, está vendo desespero, desilusões, situações em que pela qual está fora do controle humano. Mas saiba de uma coisa, há um Deus que tem o controle de tudo. É nisso que está firmada a nossa fé. É nisso que está estabelecida a nossa esperança. Então, não abra mão do seu compromisso com Deus. Viva intensamente. Paulo, ele disse, vós sois morada do Espírito Santo. É verdade. Ei, a Bíblia diz, a Bíblia afirma, é verdade. Nós somos morada de Deus, habitação do Senhor. Então permita que o Espírito Santo habite, reine, more em você, viva, desfrute de tudo isso, pois é isso que Deus tem para ti. Glória. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, que Deus possa produzir em você a imagem do Filho dele. Amém. E a cada dia você se assemelha a ele em graça, conhecimento e intimidade com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, Deus, pelos meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar, Deus, a cada um dos teus filhos, trazendo sobre ele renovo, trazendo sobre eles, ó Deus, a mudança de vida, a transformação ao Espírito Santo. Assim, Pai, libera hoje, Deus, uma palavra de bênção. Libera hoje, Senhor, uma palavra de mudança, de transformação, pois o Senhor é o mesmo Deus, o Deus que não mudou, o Deus que continua transformando vidas. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, visita, Senhor, os teus servos, em nome de Jesus. Que o eterno amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça e esteja sobre cada filho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um restante de noite abençoada, em nome de Jesus. Daqui a pouco vamos estar entrando no Instagram para estar fazendo a outra live com a cantora Maurizélia. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.